Boa tarde a todos. Hoje irei falar sobre uma crônica de Machado de Assis que passei para meus alunos e eles ficaram em dúvida devido à linguagem do Machado de Assis, um tanto quanto rebuscada, como dizem alguns. E para quem está começando agora, ou iniciando o português, aprendendo, os mais jovens tal, tem um pouquinho de dificuldade para ler Machado de Assis. Bom, a crônica é a seguinte, a crônica Aquarelas. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu em 21 de junho de 1839 e escreveu essa crônica com apenas 20 anos, num periódico, ou seja, um jornal carioca, chamado O Espelho. E ela é uma crônica, segundo o site aqui, roveranworldexpress.com, ácida e satírica, carregada no bojo, um pouco carrega no bojo, ou seja, nela, dentro dela, um pouco de ressentimento, mas é este um elemento comum no humor do Machado de Assis, né? Um humor um tanto quanto satírico, não tanto satírico, mas irônico, corrigindo, irônico. E essa crítica, publicada no ano anterior, ele tinha feito uma outra crítica chamada O Passado, o Presente e o Futuro da Literatura, no mesmo jornal, A Marmota, né? Ele tinha publicado uma crônica chamada Marmota. Então, o que aconteceu? Ele não era avesso à cultura francesa, muito pelo contrário, né? Ele admirava sempre, era um homem que sempre citou em todos os seus romances, contos, ele sempre tem uma intertextualidade, ele cita vários autores, inclusive até a Bíblia, até passagens da Bíblia, ele cita personagens da Bíblia, um homem muito culto. Mas o que ele queria ver era a identidade nacional, ou seja, a identidade do Brasil, retratada culturalmente, principalmente para o posicionamento popular face às questões levantadas politicamente. Ele achava que essa ausência da literatura no Brasil, né, significava a consequente nulidade de uma unidade de consciência coletiva. Porque já havia se passado 35 anos da independência do Brasil e ele queria que o Brasil tivesse mais identidade, mais cultura, mais literatura. E ele ainda se encontrava, o Brasil, preso a estereótipos e arquétipos internacionais, ou seja, né, preso ao modo de falar, a literatura estrangeira, que lá em 1920, no pós-modernismo, a literatura já vai ser mais nacional, volta ainda esse ensejo de ser mais nacional, com Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Então, o que aconteceu? São próprios do período colonial, né, que não refletem mais a realidade contemporânea para a época. Machado de Assis, né, mesmo naquela época, lá 1859, era um homem além do seu tempo. Parece que está falando de agora, apesar da linguagem rebuscada. Então, o que acontece? Com uma acidez vingativa, talvez pela falta de resposta de seus pares, esta crônica se deu quase como um princípio desse trabalho. Em Aquarelas, ele fala sobre quatro personagens comuns na sociedade brasileira: o fanqueiro, o parasita, o funcionário público aposentado e o folhetinista, todos ligados à literatura e à arte, mas de uma forma perniciosa. Pesquisem o que é perniciosa, para ter um pouquinho mais de cultura também. O fanqueiro é o lisonjeador, ou seja, o puxa-saco, aquele que fica só elogiando, né? Fica puxando o saco dos outros, mas de repente não é o que ele pensa, mas ele quer, né, elogiar demais, né? Lisonja é isso, é o exagero, né? Exagero nos elogios. De repente, nem sempre tão sinceros, mas para dizer que ele, né, é o que adora aquela pessoa. O sujeito que hoje quer aparecer nas fotos, hoje em dia o que seria? Seria aquele que quer aparecer nas fotos junto com o personagem principal, sem nada produzir para com isso trabalhar sua imagem publicitariamente. Ou seja, né, naquela época, o que seria o lisonjeador hoje, né? Aquela pessoa que aparece do lado de figuras públicas importantes, do lado de políticos, artistas e outros mais.
cantores, jogadores. O funkeiro, tá, é o lisonjeador, desculpa. Agora vou indo adiante. O parasita. O parasita segue a lógica do próprio nome. Ele não produz. Porque o que é um parasita, né? O parasita só se alimenta. Se temos um parasita na pele, os parasitas, o que acontece? Eles só sugam, né? Sugam, mas não produzem nada, não fazem nada. Só ficam ali, sugando. Ele não produz, mas está presente em todos os cantos para consumir os resultados do ofício alheio, ou seja, do trabalho alheio. O funcionário público. O funcionário público, o que é? Aposentado. Análogo à múmia egípcia, ou seja, compara com uma múmia, né? É o sujeito que vive do passado, odeia o presente e estuda as palavras de Machado de Assis. Tá? Estou retratando o que ele passou, as críticas que ele fez naquela época. Não o que, né? Não estou refletindo o pensamento, estou refletindo uma crônica de um escritor mundialmente famoso, Machado de Assis. Não só nacional, mas internacionalmente famoso. É o sujeito que vive do passado, odeia o presente e teme o futuro, reprovando toda a produção cultural recente, enaltecendo exclusivamente o que em seu tempo foi feito. Ou seja, ele dizia, na minha época, bom mesmo era aquele escritor daquela época, né? Aquela pessoa que vive, né, falando muito. Até hoje tem pessoas assim, né? Claro, é importante o passado, eu também lembro do passado, várias pessoas lembram, né? A gente vai vivendo a vida e vai lembrando de bons momentos. Ou seja, também falamos de bons escritores, como Machado de Assis, faz parte do passado, lá de 1859. Mas o que ele quis dizer com isso foi que o quê? Que a produção daquela época, ele quis dizer que não valia, né? Que valia era o que já foi feito. E hoje não, a gente valoriza o passado e o presente e pensa no futuro. Um futuro sem coronavírus, assim, espero. Ou com uma vacina, pelo menos, né? Por último, temos o folhetinista, que é o colunista de jornal semanal, ou seja, aquele que escreve toda semana para o jornal. Hoje em dia temos, né, os jornalistas aí que escrevem. Uns são cronistas esportivos, outros colunistas sociais, né? Tipo assim, mais ou menos estilo Cacau Menezes, escreve lá, fala o que acontece na sociedade, fala sobre diversos assuntos. Os cronistas esportivos, falando sobre o futebol, como eram os times, cada um, por exemplo, aqui os cronistas locais falam de Avaí, Figueirense, Chapecoense, Joinville e outros times. Então, o que ele é? Colunista, mas no sentido, o que Machado de Assis quis dizer com esse folhetinista e com esse colunista semanal? Que ele é produtor de nulidades intelectuais, ou seja, ele falou que não tinha muito valor o que ele fazia, né? Que se apresenta como um gênio, herói e salvador cultural, além de regulador da moral, decidindo arbitrariamente a quem elevar e a quem abater. Ou seja, ele fez uma crítica assim, porque tem alguns colunistas que daí ele vai dizer assim, quem eu vou elogiar ou quem eu vou criticar. Então eu vou decidir, né? Quem é bom e quem não é bom. Quem deve ser saudado, que as pessoas já liam jornais e tal, então o jornal até hoje, por exemplo, hoje temos os blogs, os sites, tudo, as falsas notícias, fake news, por assim falando, né? Então temos que prestar bastante atenção no que lemos. Mesmo não sendo, por exemplo, uma fake news lá mandada via aplicativo e tal, mas tudo que os jornalistas falam, tudo isso a gente tem que ver a veracidade, né? Ver se é uma pessoa séria que está falando aquilo, ou se ela está falando só para promover alguém e despromover outro. Despromover, desqualificar, né? O verbo, essa palavra aí, des, no sentido negativo, né? Não promover, não qualificar a pessoa. Então, o que acontece? Ele não queria excluir essas pessoas, né, do ambiente cultural, mas apenas fazer uma sátira, ou seja, uma sátira, uma brincadeira, como hoje temos humoristas aí, que fazem as sátiras, né? Sátiras dos políticos, sátiras às vezes até de cantores, mais dos políticos, né? Por assim falando, que é os que governam nosso país e que causam nossa maior preocupação. Desta forma, talvez inconsciente, mas ainda eficaz, o Machado de Assis demonstrava como extrair do cotidiano os personagens e situações para os romances e dramatizações teatrais. Esta era a sua preocupação central na época, né? Então ele fez uma sátira sobre, e essas sátiras já existiram ali desde, os alunos do primeiro ano ouviram aí meu
minhas aulas lá sobre a Idade Média, né, tal, já tinham, né, as crônicas de escárnio e maldizer, e aí nessa época de Machado de Assis tinham essas sátiras, né. Hoje não é diferente, né, infelizmente apenas no humor tais personagens são retratados e dado o status, né, do politicamente correto instalado, nem todos podem ser pintados, ou seja, né, nem todos podem ser criticados, né, naquela época. Outras pessoas, né? Por exemplo, depende agora o que vamos falar, o que vamos dizer, apesar de, claro, os atores que fazem os humoristas, eles fazem bastante sátiras, né? Dos políticos da atualidade, mas às vezes tem que tomar um pouquinho mais de cuidado que tem o politicamente correto também. Então, ele diz aqui nesse site, né, programas midiáticos como Praça é Nossa, que é um pouquinho mais antigo, né, e alguns artistas da comédia stand-up, né, que tinha como Fábio Rabin, ele cita, cumprem esse papel. Hoje temos aí Marcela Diné, que fez aí a quarentena, fez bastante sátira dos políticos, muito bom também. E é claro, eles não possuem, né, alguns Marcela Diné é bem erudito, eles dizem que esses ali não possuem a erudição, ou seja, a sabedoria de Machado de Assis. Citava a cada novo texto, no mínimo, 3 grandes autores e obras que enobreciam o ambiente cultural como um todo. Ou seja, por isso que eu comentei no início, o Machado de Assis, em seu texto, ele coloca a intertextualidade, ele cita personagens até lá da era clássica, personagens da Bíblia, personagens de várias épocas. Então tinha uma grande cultura e uma grande sabedoria. O que ele fazia com isso? O que ele queria com isso? Levar o eleitor ao seu nível sob a pena de perder um excelente momento. Então, muitas vezes ele colocava lá no final algumas explicações, né? O que ele citava ali, ele explicava o autor ou qual era a obra. Então, isso, lendo, já te obriga naturalmente a você conhecer aquele autor, a de repente querer ler o que ele escreveu. Ele cita uma passagem, você de repente vai querer ler tudo o que ele escreveu. E mesmo não sendo eruditos ou mesmo grandes autores, sequer autores são Zeus, esses são na atualidade oficiosos dessa lacuna. O título Aquarelas não é por acaso, mas é justamente o que ele comentou ali. Mas é justamente porque Machado intentava, né, tinha a intenção, ter a intenção de pintar, entre aspas, tais personagens de sua época. Hoje o que temos de mais parecido é o trabalho, são alguns trabalhos aí, né, que eles fazem, né, sátiras dos políticos nos programas humorísticos, que já citei ali acima, e outros mais que vocês devem ver, né. Então eles fazem aí brincadeiras, né, com os políticos e tal, mas o que Machado de Assis fazia lá, né, uma linguagem muito mais rebuscada do que a atual. Então, vou encerrar esta live aí sobre a crônica Aquarelas, de Machado de Assis. Para meus alunos que não entenderam, espero que tenham entendido agora. E para quem não leu, ou para quem está vendo essa live, leiam Aquarelas. Muito bom. Bem rebuscado, linguagem difícil, mas vale a pena.